Será que tinta dá dinheiro? Bora falar da empresa Eucatex, que muita gente já me pediu para falar aqui no canal, e eu já adianto, a empresa não vende só tinta, e aliás, essa é uma participação não tão grande assim nos resultados. Vamos falar também que a empresa rendeu mais de 760% de alta nos últimos 10 anos e hoje a empresa detém bons indicadores. Vamos falar de dividendos, mas será que seria um bom momento de compra? Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like agora, senão você acaba esquecendo. Se não conhece, se até o final do vídeo te agregar as informações, inscreva-se no canal. Então eu sempre gosto de mostrar um pouco da história da empresa, principalmente empresas pouco faladas, assim como a Eucatex. Então a história dela começou em 1923 com uma serraria. Porém a empresa, assim como a gente conhece hoje, surgiu em 1951 e foi a pioneira no uso de eucalipto para a produção de chapas e forros acústicos. Porém a primeira fábrica foi aberta apenas em 1954 na cidade de Salto, em São Paulo, e começou a produzir forros e chapas de fibra. E a empresa sempre foi inovadora, visto que ainda na década de 60, a Eucatex já começou as suas exportações na Europa e começou essa presença internacional. Outro detalhe, entre 70 e 90, a Eucatex começou a fazer uma verticalização dentro da sua produção, ou seja, começou a produzir praticamente tudo dentro da empresa, não tendo que ter tantos fornecedores assim. Então começou com reflorestamento, chapas duras, isolantes, divisórias e também entrou no segmento de tintas. E na década de 90, modernizou suas plantas e iniciou a produção de madeiras MDP, MDF, pisos laminados, marcando um salto para o atual portfólio. Outros detalhes é que entre 2000 e 2010, a empresa acabou ampliando a sua capacidade industrial, inaugurou fábricas e a partir de 2018 reforçou a sua estrutura florestal e produtiva por meio de permuta de ativos com outras empresas do setor. A matéria-prima da Eucatex é ela mesma quem produz, visto que ela detém cerca de 48 mil hectares de floresta e cerca de 36 mil hectares de área plantada. E eu já falei isso, mas eu gosto muito de empresas que colocam fotos, que colocam slides mais próximos da realidade, porque isso nos conecta e faz a gente pensar que não é apenas um ticker atrás da tela, mas ali existe empresa, diretores, pessoas. Então a gente tem que pensar como um todo e não apenas pensar no PL, pensar em indicadores, pensar na empresa como um todo. E para quem não conhece, eu vou citar os principais produtos e linhas da Eucatex. Então a Eucatex trabalha com 4 braços, painéis de madeira através de MDF, MDP e THDF e chapas de fibras, pisos com pisos laminados e revestimentos, portas divisórias e forros e tintas e vernizes, que é o que o pessoal normalmente mais conhece da Eucatex. Então eles trabalham com a linha imobiliária, tintas e vernizes para madeiras e produtos complementares de acabamento. E sobre a composição acionária, hoje 43% das ações da Eucatex encontram-se nas mãos dos controladores, o BTG Pactual detém uma posição relevante de 33%, pessoa física 10%, fundos e bancos 3%, fundos estrangeiros 8,4%, e em ações em tesouraria 0,5%, ou seja, o free float total gira em torno de 56%. E falando um pouco sobre resultados e indicadores da Eucatex, percebam nesse slide o índice Abramat do mercado interno, que é a indústria de material de construção, ou seja, o crescimento dessa indústria. Em 2017, uma regressão de 4%, entre 2018 e 2019, um aumento leve, em 2020, na pandemia, houve uma regressão, porém em 2021 já voltou com tudo, mas em 2022 e 2023 regressão, em 2024 uma alta de 5,8% e no acumulado de 2025 uma queda de 0,4%, com uma previsão inicial de 1,8%. Porém, um detalhe que chama a atenção, percebam a correlação entre a indústria de material de construção no mercado interno brasileiro com a cotação da Eucatex, porque entre 2018 e 2019 houve uma alta na produção brasileira e a Eucatex subiu nesse período 65%,
Em 2020, na pandemia, a cotação chegou a cair 43%, porém em 2021, em que o mercado interno acelerou, a Eucatex subiu cerca de 94%. E num passado recente, em 2024, que o mercado se acelerou, a Eucatex em 2025 já sobe 28%. Então a gente tem que esquecer ruídos externos e focar mais no produto vendido pela empresa e no período, no tempo que ela está passando, no seu ciclo. Outro detalhe que mostra como a Eucatex vem conseguindo aumentar a sua produção, porque nesse slide mostra a capacidade efetiva instalada. Então, em 2022, havia uma ociosidade das máquinas da Eucatex de 29%, e atualmente a ociosidade encontra-se em apenas 16%, ou seja, a produção vem aumentando ano contra ano. E falando sobre indicadores financeiros, a receita líquida olhando ano contra ano aumentou em 3,1%, porém na ótica acumulada um aumento de 10,6%. O lucro bruto aumentou em 19,2% e a margem também conseguiu aumentar. E no acumulado do ano, o lucro bruto já subiu 25% e também com as margens aumentando. As despesas aumentaram em torno de 6%, comparando tri por tri, e na ótica acumulada aumentaram em 14,8%. Porém, percebam que no indicador de despesas dividido pela receita líquida ficou praticamente empatado, porque as despesas aumentaram, mas a receita líquida também aumentou muito no período. E o EBITDA da empresa cresceu em 26%, comparando tri por tri, e na ótica anual aumentou em 32%. Também conseguiu crescer suas margens de 20% para 24%. Consequentemente, o lucro líquido recorrente, olhando na ótica trimestral, cresceu em 64% e na ótica acumulada em 53%. Outro ponto positivo é que a Eucatex vem diminuindo a sua alavancagem financeira, saindo em 2022 em 1,1 a dívida líquida sobre o EBITDA, para atualmente em 0,7. Um ponto que chama a atenção é o endividamento de curto prazo de 30%, mas é porque a Eucatex é uma empresa que trabalha com bens de capital, principalmente no varejo. Então você acaba tendo muitos fornecedores em que você acaba tendo que pagar num curto espaço de tempo, ou seja, abaixo de 12 meses. Mas como a Eucatex ainda tem um caixa robusto, eu não me preocuparia com essa dívida de curto prazo. E falando sobre investimentos realizados pela Eucatex, o total previsto para 2025 é de 347 milhões e o realizado até o momento é de 293 milhões. Então ainda faltaria pouco mais de 50 milhões para investimentos em 2025 e hoje a maior parte dos investimentos vai para a área florestal, com renovações e principalmente replantio, então acaba tendo um investimento um pouco mais robusto e também para fábricas de painéis. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que aparentemente há um valor oculto dentro da Eucatex, porque percebam que hoje ela detém 142 fazendas de plantação de eucalipto, que totaliza 48,3 mil hectares de terra. E percebam que ano contra ano a Eucatex tem feito tanto novos plantios quanto condução, e hoje ela detém em Salto um raio médio de fazendas de 151 km, em Botucatu MDP 69 km e Botucatu a floresta de fibras 94 km². Então fiz uma busca no Google perguntando qual o valor do hectare de hoje. Então o hectare médio gira em torno de R$ 31 mil. Porém, normalmente em regiões mais produtivas, assim como a região sul, o hectare pode chegar a mais de R$ 200 mil. Porém, eu fui um pouco mais conservador e considerei o hectare num preço médio de R$ 25 mil. E considerando o número de 48.300 hectares de terras da Eucatex, o valor total seria de 1,2 bilhão e hoje a Eucatex tem um valor de mercado de 1,6 bilhão, ou seja, apenas as terras da Eucatex giram em torno de 75% do valor total da empresa. Então o mercado está precificando que a produção, a própria operação da empresa, vale apenas 25% do total desse resultado. Então eu acredito que o mercado ainda possa não estar precificando 100% o quanto a empresa vale. Outro indicador muito bom para se olhar nesse setor
é o indicador de preço sobre lucro, que nos últimos 10 anos deteve uma média de 8,29 e atualmente encontra-se em 5,42 e principalmente em 2021 estava bem amassado e a cotação nesse período já subiu mais de 100%, porém atualmente para poder chegar no PL médio, a cotação ainda teria que subir uns 40%. Então, olhando por esse indicador, a empresa ainda poderia estar barata. E para não falar que a gente falou só de coisa boa, a Eucatex tem uma política de proventos muito bagunçada, porque percebam que em 2021 ela anunciou proventos 2 vezes, porém em 2021 não anunciou nada. Em 2023 anunciou proventos 2 vezes, em 2024 sem proventos e para 2025 já anunciou um provento no começo do ano, no valor total em torno de 4%. Então, olhando pelo histórico, a Eucatex ainda poderia ter um dividendo ainda para 2025, para o final do ano. Vamos aguardar. E um detalhe é que muitas vezes a Eucatex demora muito no pagamento, assim como ocorreu esse de 2025, em que a data com foi em janeiro, mas a data de pagamento ainda fica para o final de dezembro. E você pode olhar para esse dividend yield e falar, poxa, Rafael, esse dividendo é muito baixo. Porém, percebam que o dividendo só é baixo por causa do payout da Eucatex, porque se a Eucatex tivesse um payout de 50%, esse dividendo já pularia para 8%, e se o payout fosse de 100%, esse dividendo ficaria em torno de 16% no período. Então, em algum momento, a empresa poderia se animar, pagar um pouco mais de proventos, consequentemente, o investidor ia acabar recebendo mais no seu bolso. Porém, é uma empresa que, mesmo assim, tem gerado valor para os seus acionistas. Conforme já adiantei no começo do vídeo, nos últimos 10 anos, a empresa teve uma rentabilidade de mais de 700%. Então, mesmo não entregando tudo de volta na forma de dividendos, tem conseguido rentabilizar através da própria operação. E para finalizar, quando eu comecei a analisar a empresa, achava que era uma empresa um pouco mais cíclica, que tivesse momentos de altos e baixos. Porém, percebam que apesar da movimentação no lucro, as receitas são bem previsíveis e bem estáveis ao longo do tempo, porque hora ou outra o lucro acaba batendo, às vezes um erro dentro da própria direção da empresa ou um mau momento no ambiente imobiliário, porém a receita vem crescendo ano contra ano. E um detalhe que me chamou a atenção foi que o lucro líquido olhando comparação de 2023 desabou de 400 milhões para cerca de 200 milhões, ou seja, cerca de 50%, e a cotação fica praticamente igual naquele período. Então, olhando por esse indicador, talvez não fosse a empresa mais barata, mas quando a gente faz a análise fundamentalista, hoje eu acredito que a Eucatex ainda esteja em bons pontos de compra. Mas me conta aqui, pessoal, esse tipo de vídeo interessa para você? Que são empresas fora do setor, small caps? Me conta aqui nos comentários que aí eu trago mais vídeos desse tipo para vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.